Olá, meus amigos moratenses. Hoje mais uma discussão importantíssima para as várias necessidades do nosso município, o crescimento, o desenvolvimento educacional, social e ambiental. E hoje nós temos uma discussão que ela envolve uma das forças mais importantes de qualquer cidade, de qualquer país, que é a força jovem. Eu tenho a grande felicidade de ter aqui, como nossa entrevistada, como uma grande liderança, uma das pessoas assim que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, pelo empenho, que é a Chayenne. Ela vai trazer algo muito especial em fala aqui para os nossos jovens, para a nossa população moratense, nossa querida cidade de Francisco Morato. E então vamos passar a fala para Chayenne. Chayenne? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Aguinaldo. Queria primeiro agradecer pelo espaço de fala, agradecer pelo carinho, dizer que é extremamente recíproco. Tenho total admiração por você enquanto professor, pelo seu trabalho, pela sua atuação. Sou e fico grandemente impactada com tudo que você vem fazendo, com todo esse trabalho maravilhoso, desde quando te conheci anos atrás sendo sua aluna e hoje tendo a oportunidade de estar nessa parceria tão bonita, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, brevemente, a respeito do meu trabalho enquanto força jovem, enquanto liderança jovem, enquanto essa construção, né? Porque a juventude, ela está sempre em construção. As políticas públicas, elas estão sempre em construção, né? É um trabalho de formiguinha, a gente não para. E é, é muito, é muito diferente você lidar com a juventude regional, uma juventude estadual, uma juventude nacional. A juventude em si, ela já é um segmento diferente para você trabalhar. A força que a juventude tem, a garra que a juventude tem, é algo assim que te muda no seu mais profundo do seu ser. E quando eu comecei a trabalhar com a juventude, quando eu comecei nesse projeto de liderança jovem, eu havia recém saído da ETEC, que foi um grande precursor no meu caminho, na formação da minha personalidade enquanto um prospecto de liderança. Eu tive a oportunidade de estar presente através do convite de um vereador na inauguração do Parque Municipal de Franco da Rocha, que é onde eu moro. Conheci Francisco Morato através da ETEC, que foi onde eu concluí meu ensino médio. Veio após isso o ensino técnico, foi um divisor de águas na minha vida. Após isso, recebi diversos convites para estar participando mais e me envolvendo nos projetos aqui da cidade de Franco da Rocha. Fui crescendo, fui caminhando, convidada a fazer palestras, a participar da Semana da Juventude, até que surgiu, através de mim e da Anália, que era coordenadora da pasta de juventude daqui de Franco, a ideia de fazer a plenária de organização do Conselho Municipal de Juventude. E demos andamento, o conselho foi fundado, hoje atualmente ainda sou conselheira municipal de Juventude de Franco da Rocha. Após ter sido fundado o Conselho Municipal de Juventude, eu fui convidada a ir à CONAI, em Brasília, que é a Conferência Nacional da Educação, para ser a representação jovem. E acho que você sair de um nível, de uma pauta municipal para ir representar a juventude em Brasília é algo que é é um divisor de águas, porque você consegue enxergar a força da juventude, você consegue ter contato com diversos estados, diversas pessoas, diversas culturas e ver o quanto o Brasil, as políticas públicas brasileiras, elas são necessárias para a juventude. O quanto nós temos frente a estados que não têm nada, estados que estão totalmente defasados nesse quesito juventude. Uma juventude que é tão liderança, é tão promissora, e ver alguns estados, os jovens tentando fazer e não tendo espaço. Então, acho que a minha fala aqui é muito de agradecimento pelo espaço. Tudo bem que o espaço, muito dele é conquistado, mas ver que existem pessoas que acreditam nesse espaço, que dão voz à juventude, que escutam e que acreditam na força da juventude, é
maravilhoso. Que bacana, Chay. Inclusive, eu acredito que para todo professor, para todos os grandes profissionais, sabe a força e o poder que os jovens representam. Não adianta se falar muito, né, num processo democrático sem incluir todos os setores da sociedade. Em especial, a força jovem, principalmente em momentos, né, de desafios, em instantes em que você precisa tornar o assunto da política como uma das ferramentas principais, porque quando se fala, uma frase que aprendemos e ela é verdadeira, a mudança vem pela política. Agora, não é qualquer política, é aquela política pública, aquela política que tem a participação de todos. E o jovem, sem dúvida nenhuma, é essa grande fortaleza, porque eles têm o entusiasmo, têm a garra, e, claro, num processo de aprendizagem, o que é mais idoso, mais experiente, pode passar esse conhecimento e, assim, desenvolver todo um trabalho colaborativo. E, Chay, você Sem dúvida. falou de um trabalho que já existe em Franco da Rocha, o Conselho da Juventude. O Isso. que isso significa de transformação social, de empenho? O que você pode falar para a gente desse modelo? Porque isso nos interessa muito aqui em Francisco Morato e queremos ouvir para começar um planejamento aí de ação. Bacana. Assim, Aguinaldo, você tocou num ponto bem bacana. A mudança ela só acontece através das políticas públicas, né? Mas muitos jovens, eles sequer têm acesso e sabem o que é uma política pública, né? A gente vê hoje, assim, muito se falar de política, muito se opinar de política, mas pouco saber sobre política, né? O papel do Conselho Municipal de Juventude, ele entra aí. Ele entra na orientação, ele entra no fazer a política pública, ele entra no ouvir o jovem. O Conselho Municipal de Juventude, ele é um intermédio do jovem, ele é o porta-voz do jovem, é aonde o jovem procura para ser ouvido, para aprender, e é quem leva as necessidades do jovem até o Poder Legislativo. Que bacana. Isso é fundamental. E Chay, como é que pode se montar? Estão pensando, não temos, né, um conselho da juventude aqui, tanto que quando nos conversamos a primeira vez, eu fiquei maravilhado por esse modelo, por essa sistematização. Então, o primeiro passo é, enquanto sociedade civil, aquilo que é permitido, constituído, né? A democracia ela Uhum. tem na sua expressividade a partir da Constituição Federal esse direito que é dado às pessoas. Falta a gente ser protagonista e assumir isso que é possível. Então, gostaria de saber os primeiros passos, ah, que chamamento podemos fazer para os jovens e que tipo de organização para poder pautar. Porque Francisco Morato é aquela cidade que tem um potencial incrível. Você conhece, sabe, né, o que significa ser moratense em relação a várias potencialidades, inclusive desde a produção, né, do comércio, da organização, de grandes nomes que estão no exterior, que são do nosso município, aqui em Francisco Morato. E eu queria ver um roteiro, algo que você possa nos dar em relação ao agrupamento, à organização dos jovens. Você tocou num assunto bem legal, Aguinaldo. Acho que assim, Francisco Morato, ele é um referencial, é uma cidade referencial, não somente por ter uma demanda jovem muito grande, mas temos hoje aí o exemplo do esporte. O Francisco Morato foi um referencial no ano passado nos Jogos Regionais, nos Jogos Abertos. Até sei e posso falar porque sou atleta de Francisco Morato, mesmo morando em Franco da Rocha. Sou federada por Francisco Morato, luto judô por Francisco Morato. Então, acho que, assim, o papel do conselho, ele entra nesse âmbito inteiro, sabe? De buscar políticas públicas através do esporte,
através da saúde, através da educação, através da infraestrutura. Nós vemos aí lutar pela democratização do acesso às políticas públicas, do acesso ao saber às políticas públicas, do acesso aos nossos direitos básicos e dar o conhecimento para que esses jovens eles saibam e eles entendam quais são os seus direitos, o que te cabe, o que o Estado tem o dever de te assegurar. Para a gente começar a pautar essa organização desse conselho, dessa sociedade civil de jovens, a gente pode começar organizando um chamamento. Quem tem interesse? É do seu interesse se envolver nas políticas públicas do seu município? Ou, quem sabe, a nível regional? Porque temos aí, hoje, uma demanda muito grande de jovens que moram nas cidades do entorno e estudam em Francisco Morato, assim como eu estudei, entendeu? É do seu interesse? Se for do seu interesse, nos procure. Estaremos fazendo a lista, estaremos pautando os nomes, por que você quer se envolver, qual que é o seu interesse, você gosta das políticas, não gosta, mas quer conhecer, te despertou o interesse? Então vem, entendeu? Esse acho que é o start, é fazer a democracia, sabe? É exercer a democracia. Depois disso, organizamos uma plenária de organização e formação desse conselho. Que é aí quando a gente vai delegar as funções dentro do conselho e explicar o regimento, porque o conselho ele também é pautado através de um regimento. É necessário ter regras dentro desse conselho também. Eu acho que o pontapé inicial é esse, é a gente fazer esse chamamento e organizar a plenária de organização do conselho. Nessa plenária, eu vou estar explicando de forma mais ampla o papel do conselho, quais são os nossos deveres, quais são o que podemos fazer, até onde podemos ir, o que cabe ao conselho, o que não cabe ao conselho, de uma forma mais ampla, com mais tempo, com esse pessoal que já está envolvido, que já quer se envolver, sabe? Poxa, eu achei legal, é uma iniciativa legal, tem a ver comigo, tô afim. Então, acho que esse é o primeiro passo. Que bacana, Chay. De modo que se alguém falar, mas qual é o objetivo de se criar um Conselho Civil da Juventude? Geralmente, quando se inicia um projeto, são duas premissas, o objetivo e a justificativa. O que pode se responder, Chay, se alguém perguntar, e qual é o objetivo de vocês? O que você poderia deixar aqui registrado como um contexto para passarmos para a pessoa? O objetivo do Conselho Municipal de Juventude, de um Conselho Civil de Juventude, é promover políticas públicas de base voltadas à juventude. Ah, mas o que são políticas públicas de base voltadas à juventude? São um conjunto de atividades, de ações, decisões tomadas pelos governos com parceria ao Conselho de Juventude, tomada pelas ONGs. Podemos procurar, por exemplo, uma ONG que tem acesso a jovem e buscar esse jovem, trazer esse jovem para o Conselho de Juventude. Podemos, em tal bairro há necessidade de um centro de apoio à juventude, porque tem jovens em situação de marginalidade, estão à margem da sociedade, entendeu? São esquecidos, não têm acesso ao saneamento básico. O que a gente pode fazer por esses jovens? Nós encaminhamos a proposta, junto ao conselho, é votada a proposta, o que a gente pode fazer? O que podemos fazer de melhor para a juventude dessa cidade? O conselho se junta, o conselho vota, o conselho cria projetos, e esses projetos, eles podem ou não ser executados. Aí vai de acordo com a necessidade da cidade, do município, do estado, da região. Que bacana, Chay. Você fez eu lembrar, é legal que nos últimos anos, na Secretaria de Educação do Estado, eu estava inclusive como coordenador, eu vi um grande trabalho feito pela Diretoria de Ensino em relação ao resgate dos grêmios estudantis, né? Algo fantástico, porque é o primeiro passo a ser analisado e discutido, né? Os grêmios, eles... Eu comecei no Grêmio, né? Olha aí. E veja a potência que é, né? Eu acredito que essa proposta, ela vai atender, é como se fosse uma extensão, né? O Grêmio na escola, ele passa a ser também no espaço comunitário, no espaço público, social,
na questão com a família, tantas outras situações e regiões ou oportunidades que essa força jovem pode dialogar para se construir meios, né, formas de conexão. E, Sim, e dentro disso, né, acho que política pública, né, é uma coisa que todos os segmentos precisam ser participativos, e a democracia ela depende disso, né, que todos participem. E dentro desse processo de organização, eu acho que o que vale é esse exercício contínuo. Às vezes a gente não tem resposta para alguns problemas, desafios sociais, né? Eu acredito que precisa ter esse primeiro passo, que é uma discussão, precisa se dizer o que é prioridade, muitas coisas, as necessidades em cidades gerais, né, como muitas da região metropolitana, elas são constantes, mas eu acredito que tem que discutir para dizer qual caminho adotar e até mesmo para que aquela política que é decidida, aquela decisão que é feita em gabinete, de uma empresa, de uma ONG, do poder público, até ela chegar na ponta, tem todo um processo. E eu acho que isso que você falou, né, Chay? Colocando o jovem como protagonista é uma das principais ferramentas. Agora, sim, do que a gente precisa se preparar, já, em relação à infraestrutura, para começar um conselho? Porque eu sei que dá para se criar um conselho civil, né, da juventude. A gente pode levar também essa proposta para as organizações, para o poder público. Mas se tivermos que começar como um conselho civil, tudo bem? Isso é possível a partir desse exercício? O que você acha? sim, é totalmente constitucional, é possível. Só há necessidade de, como não é algo vinculado aos órgãos públicos, de um espaço para que aconteçam as reuniões, logicamente, depois dessa pandemia, depois que passar esse auge todo desse coronavírus, né? A necessidade de um espaço para que aconteçam as reuniões e as pessoas, e a boa vontade. Você falou muito da questão dos grêmios, e é engraçado lembrar que eu era justamente a aluna dos grêmios, né? E bem lembre disso, eu era sempre a aluna que queria resolver todos os problemas, né? E acho que o Grêmio, ele me deu um direcionamento muito legal de aprender a ir por etapas, fazer um mapa mental, né? Fazer um mapa mental de que caminho eu quero traçar. E esse também é o papel do Conselho Municipal de Juventude, mas a gente exerce isso com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de profissionalismo na prática, né? Então, acho que, assim, lideranças, elas são vistas, elas são reconhecidas. A gente consegue enxergar no, nos, na, nos alunos, nessa juventude, aquele perfilzinho assim que você olha e fala, ali tem uma liderança, né? Ali eu acho que é um prospecto, né? Então, esse é o papel do Conselho de Juventude, lapidar esses jovens, sabe? Não partidariamente, mas que se conheça a política para se fazer política, né, Agnaldo? Eu acho que está faltando isso hoje em dia, né? É muita gente fazendo política sem conhecer política, né? Sem saber política, sem entender a política e sem, o mais importante, viver a política, né? A política ela tem que partir da premissa de sermos a mudança que queremos ver no mundo. Então, acho que esse também é um pouquinho do papel do Conselho de Juventude, como uma família, como um órgão que está ali lado a lado dando a mão ao jovem, estender a mão ao jovem que precisa do acesso, que precisa ser ouvido, sabe? Muitas vezes falta isso na vida dos jovens, afinal, da oportunidade. Olha que bacana, viu, Chay? Correto, é isso mesmo. E aproveitando, né, dizer para o jovem, para o pai, para o avô que nos acompanha nessa live, registra, né, um depoimento aqui na página, porque nós vamos, em seguida, já planejar a criação dos caminhos para fazer isso que você falou, né, Chay? O acolhimento dessas pessoas que têm o interesse em participar. E você destacou algo importante. A palavra política no Brasil,
infelizmente, as pessoas às vezes falam assim, política, ou a gente até ouve, né, falarem que não gosta de política. É importante que se esclareça que tem vários tipos de políticas, né? A política educacional, a política econômica, a política pública, que é essa que se discute o bem público, né? A gestão, como você disse, e tem a política partidária, né? Aí você falou, fazer política pública dessa forma é para além, não significa fazer essa política partidária, né? Jovens são ativos, né, nesse processo, e isso tem que ser trabalhado, né? Acho que o Brasil terá esse desafio de não aprender que as mudanças principais acontecem pelas políticas públicas. Entender também que política pública não significa política partidária na sua totalidade, não significa momento eleitoral, né? Porque às vezes a pessoa guarda que momento eleitoral de eleição é política. A política é muito mais, né? Inclusive, eu costumo dizer para amigos que é uma ciência deixada por Deus, né? Moisés, Daniel, na Bíblia Sagrada, José do Egito, todos esses eram grandes figuras públicas e políticas que gerenciavam com sabedoria e levava a boa escolha, né? Quando a gente olha os Estados Unidos, vê que é um país de primeiro mundo, porque tem uma política muito organizada. Os países europeus, não existe uma nação rica, próspera, sem a organização política deixada por Deus. E eu acho que é interessante nossos jovens, desde criança, trabalharem esses conceitos. Já então, para já irmos fechando essa discussão, e fico feliz por isso, convido a todos para que deixe aqui seu ponto de vista, comente, né? Eu acho que é uma oportunidade de mostrar a força democrática, depois a gente responde todas as informações. Então, nós decidimos aí, de modo civil, de modo voluntário, buscarmos a criação desse Conselho Civil da Juventude, e para que as pessoas possam acompanhar aqui o nosso canal, ter as informações, como seria, então, de fato, os passos de organização. Eu só vou fazer um adendo, reforçar o que você falou, Aguinaldo. Você falou de grandes lideranças políticas, né? Eu acho que, assim, pensando em Francisco Morato, que é uma cidade, maioria da população parda, negra, em situação de juventude periférica, não podemos deixar de citar grandes ícones como Zumbi dos Palmares, que foram lideranças políticas também, né? É histórico. Temos aí diversas lideranças que a gente pode citar, que a gente pode pontuar, que não deixaram de fazer o seu papel na história e que muito provavelmente também começaram jovens nessa linha de enfrentamento, né? Desde que com coerência, com respeito, né? E que com embasamento, né? Acho que tudo começa pelo saber. Então, assim, para a gente começar, nós teremos a primeira fase, que é a fase de credenciamento, que vai agora da segunda quinzena do mês de maio até mais ou menos lá para o fim do mês de junho, que é a fase onde as pessoas vão dizer: oi, eu quero participar. Como eu faço para participar? Que podem me procurar, que podem esclarecer dúvidas, que podem buscar mais informação através dos nossos portais, da sua página, da minha página, entendeu? Que podem vir e querer saber, buscar o saber, né? Para ter certeza se realmente quer participar, tenho vontade, acho que é uma boa, que vai agregar para Francisco Morato. Chayane, como eu faço? Nos procure, né? Passada essa fase de credenciamento, onde a gente vai catalogar, listar todos os nomes que têm interesse, a gente vai passar para a fase 2, que é a fase de organização da plenária. Essa organização, a gente vai depender um pouco desse retrocesso desse coronavírus, né? Então, mas a gente vai informando tudo, vai ser tudo postado na sua página e na minha página. Então, vai funcionar da seguinte forma: pegamos as listas, entramos em contato com o pessoal, podemos nos reunir através de lives, vamos fazer muita live, vamos esclarecer todas as dúvidas e vamos começar a organizar a plenária de construção desse conselho.
explicar quais são as diretrizes, quais são as bases, qual que é o papel do conselho, deixar bem claro que não é uma política partidária, que é uma política pública antes de qualquer coisa, não é através do vínculo partidário, é uma política pública necessária ao jovem e que vai continuar e vai perdurar por muitos anos, mesmo com substituições, saída de jovens, entre jovens, ela vai se concretizando e ficando cada vez mais forte. Bacana, Chay. Então, eu acredito que todo exercício democrático, ele tem esse formato de organização, de força, de iniciativa, e nada melhor do que o protagonismo de quem, de fato, é merecedor. Então, se são jovens, são vocês que é o carro-chefe, que são as pessoas que devem, desde o formato das escolhas, do processo, se organizar. Eu acredito que cabe às lideranças comunitárias, eu vejo que essa é uma resposta muito importante lá para aqui para nossa vila, aqui para muitos, né, que estão conosco, porque vai trazer a pauta da necessidade do grito que às vezes esse jovem está ali entalado, ele pode dizer e pautar. E cabe a nós, enquanto professores, líderes comunitários, organizadores, atender e buscar mesmo esse trabalho. Chayenne, eu quero agradecer essa grande oportunidade de você estar aqui conosco, representando essa força de transformação, para um professor poder analisar, discutir, ensinar, a maior recompensa que tem é quando ele vê o sucesso dos seus alunos. Eu digo assim que todo dia eu tenho um bônus. Esse bônus é quando eu lembro, eu vejo os alunos brilhando, tomando decisões. Eu acho que isso não tem preço. Isso daí por si só me mantém um dos professores mais realizados do mundo. E eu quero te agradecer. E aí, as suas considerações finais para a gente fechar essa discussão tão importante aqui para o modelo democrático da nossa cidade, da nossa região. Bom, Aguinaldo, acho que no que tange as políticas públicas, no que tange o nosso Conselho Civil, ficou tudo bem esclarecido, né? Caso haja alguma dúvida, gostaria de disponibilizar para o pessoal os meus canais de comunicação. Tem lá a minha página, tem o meu Facebook pessoal, Chayenne Lima, é só procurar no Facebook. Tem o meu Instagram também, que a gente vai deixar direitinho explicadinho na descrição do vídeo. E eu queria, antes de qualquer coisa, Aguinaldo, te agradecer. Mas eu não queria agradecer somente por esse vídeo, por essa live, por essa oportunidade, por essa discussão. Eu queria agradecer por tudo, porque desde o começo, lá em 2015, quando eu era uma aluna, um prospecto de liderança, uma promissão, uma aluna com vontade e com fome de mudar o mundo, você me deu a mão. Você me deu a mão e falou, muda o mundo, começa por você. E ali eu comecei. Ali eu comecei mudando o meu bairro, mudando as minhas atitudes, revendo conceitos, porque a gente sempre tem o que melhorar. E isso você me ensinou. Eu queria muito agradecer, porque existem professores que passam pela nossa vida e a gente sempre vai lembrar, mas existem professores, mestres, que passam pela nossa vida e transformam ela. Então, eu deixo o meu muito obrigada, não só por ter transformado, muito provavelmente, a minha carreira e o meu futuro, mas por ter me lapidado como pessoa, como formação de caráter, como formação de personalidade. Eu acho que mais alegre, mais contente, mais orgulhoso do que um professor que fez um aluno dar certo, é um aluno que deu certo graças a um professor. Então, o meu muito obrigada de coração por ter acreditado em mim e por hoje poder mostrar esse retorno da sua confiança trabalhando do seu lado. Olha, eu acho que assim, né, aquilo que de graça recebeu, de graça dá, né? Então, fico feliz por cada palavra, prometo sempre honrar, eu acho que essa nossa jornada, quando se trabalha com pessoas, é o respeito. E você tem feito
Isso porque você tem levado esse despertar para muitas outras pessoas. E essa é a grande corrente que se deseja construir, que tenha no planeta, né? Que uma pessoa que recebeu algo, ela assuma a missão de passar para alguém no seu tempo, da sua forma, mas ela assuma esse compromisso. Eu acredito muito nessa situação e fico muito feliz. A população de Francisco Morato tem essa qualidade de ser grata, de observar o seu entorno e dizer, olha, o lugar que nos recebeu, o lugar que nos acolheu e vamos fazer o nosso melhor. Chay, muito obrigado Verdade. a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado de coração por seguir, por dizer, por se interessar por um bem público, porque política pública é isso, né? É cuidar de todos, é cuidar do seu país, da sua cidade, do seu bairro. E vamos juntos. Acompanhe o nosso canal, coloca aqui o seu comentário, deixe o seu ponto de vista. Sempre é uma grande satisfação a gente poder dialogar, né, dentro dessa linha do respeito, da tolerância, são as ferramentas principais da humanidade. Deus nos ensinou, Jesus Cristo nos trouxe isso. Em todas as escrituras, né, independente da religião, você vai encontrar essa mensagem, né, de união, de trabalho colaborativo. Então, a todos, tudo de bom, sucesso aí nessa jornada e vamos sempre superando desafios lado a lado, de mãos dadas, para o bem da humanidade e de todos. Tchau, Chay, tchau a todos, tudo de bom. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Até mais.